Voltamos para o segundo bloco do programa, recebendo o convidado Fernando Machado, que é terapeuta, escritor, palestrante, fundador do método Alquimia Pessoal, e vai conversar com a gente sobre espiritualidade, sobre a nova era, a quinta dimensão e todas essas transformações que as pessoas e o universo estamos passando hoje. Fernando, bem-vindo a Blumenau, bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Nick, obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui com você. Alegria nossa, Fernando. A gente quer entender um pouquinho, tá todo mundo procurando entender e se situar um pouco nesse novo momento que a gente está passando, nessas transformações que não estão sendo fáceis, né? Eu queria saber, assim, qual é a tua visão do ponto de vista espiritual, sobre toda essa transformação no universo, Fernando. Bom, é um assunto bem complexo, né? Para a gente tratar em pouco tempo, mas vamos tentar dar uma resumida nisso. O documento mais famoso que se tem a respeito desse processo que a gente está vivenciando é o calendário Maia, né? O calendário Maia é uma mandala, né? Ele termina dia 21/12/2012. Muitos livros foram escritos, muitos filmes foram feitos, catastróficos, né? Identificando ali naquele final, naquela data limite, 21/12, como o fim do mundo. Além de tantos outros que já tiveram desde que a gente nasceu, né? E na verdade os maias só queriam nos dizer, os maias e tantas outras filosofias e crenças, os chineses, os gregos, os egípcios, os maias só catalogaram um pouco mais enfaticamente dia, mês e ano naquele documento, no calendário maia, de que nós passaríamos por uma grande transformação coletiva, planetária e individual, que marcaria uma mudança de eras, que data no dia 21/12/2012. Só que essa mudança ela não começa aí, ela começa muito antes, né? Assim, há milênios nós já estamos passando por isso. Porém, ela se intensifica com a aproximação desse fatídico 2012. E aí a gente começa a perceber nas nossas vidas individuais, nos processos coletivos que nós estamos vivendo, uma transformação absurda, né? Nas instituições, no modo de encarar a vida. O que a gente está passando agora, de pandemia, de isolamento social, tem total relação com isso. Então, do ponto de vista espiritual, Nick, o que a gente passa agora é por isso que a gente chama de transição planetária, porque nós estamos transitando de uma realidade consciencial, não é um lugar, uma realidade de uma consciência de terceira dimensão para uma consciência de quinta dimensão. Você vai querer que eu explique um pouco o que são essas duas coisas, provavelmente. Né? O que é a quinta dimensão e por que a gente passa da terceira para a quinta e a quarta? E não pela quarta. Né? Isso, bastante gente me faz essa pergunta. Bom, terceira dimensão é um estado de consciência, que é o que nós estamos agora, né? Que é onde nós alcançamos, que o que predomina na terceira dimensão, num planeta que não é unicamente a Terra, em qualquer sistema, em qualquer planeta, em qualquer estação planetária onde existe vida, onde predomina uma consciência de terceira dimensão, os valores que lá predominam são culpa, medo, ódio, julgamento, carência, vitimismo, falta, egoísmo, corrupção, controle, ego. Esses são os sentimentos que identificam, que caracterizam um sistema de terceira dimensão. Um sistema de quinta dimensão, um planeta de quinta dimensão, que é para onde nós estamos indo, por isso que o nome é transição planetária, nós estamos transitando disso para isso. Na quinta dimensão, o que predomina é amor, amizade, companheirismo, compartilhamento justo de bens de consumo, de terras, de tudo que a gente hoje acha tão distante, né? Já não tem mais a presença da corrupção, até as doenças, da forma como nós hoje vemos as doenças, elas já não existem na quinta dimensão. Existem desafios na quinta dimensão ainda, mas não são nem comparados com os nossos, os que a gente vivencia aqui, né? E onde é que a gente está hoje? A gente está no meio disso, por isso que está tão desafiador viver. As pessoas que a gente chama aí de buscadores, essas pessoas que estão numa pegada um pouco mais consciente nesse caminho, elas têm vislumbres de quinta dimensão. Sente aquele dia que tu acorda de manhã assim, podia acabar o mundo hoje, que para ti está tudo bem. Ninguém botou dinheiro na tua conta, tu não está apaixonado, não tem nada disso. Tu simplesmente está em paz contigo mesmo e com tudo que te cerca. A meditação, né, te leva para um estado Te leva para um estado, te né? conecta com uma porção mais elevada de ti mesma, né? Que te faz acessar estados mais elevados de consciência, de quinta dimensão. E o que vai acontecer com as pessoas que não vibram nessa frequência boa, elevada?
a Bíblia e vários livros, né, as escrituras sagradas do planeta falam do processo que a gente está vivendo agora. Não é coisa de esotérico, coisa de maluco. Todas as grandes escrituras, Buda falava disso, Cristo falava disso, o I Ching lá dos chineses falava isso, o Bhagavad Gita lá dos hindus falava isso, a Torá, o Talmud, os escritos islâmicos, todas as escrituras sagradas do planeta retratam o que a gente está vivendo agora, né? A Bíblia retratou isso com uma analogia, que é a separação do joio do trigo. E o joio e o trigo está acontecendo isso exatamente agora, né? Tu já deve ter, tu é desse mundo, eu te conheço fora daqui, né? Tu tem essa pegada de busca espiritual Então, às vezes, com certeza você e muitas pessoas que estão ouvindo já ouviram essa pergunta. Nick, em que mundo que tu vive? Já ouviu isso, né? Muito. Eu ouço isso direto. Fernando, que mundo que tu vive? Ah, você não é desse planeta. Porque tá todo mundo desesperado, tá todo mundo com medo, tá todo mundo nervoso, tá todo mundo... E tu tá outra coisa, parece que a vida é colorida. Realmente a gente vive Essas são as pessoas, não somos melhores, não somos diferentes, mas estamos passando a vibrar num patamar consciencial diferente. Isso é o joio se separando do trigo. Ou seja, nós somos o trigo, né? E o joio é quem ainda não está impregnado na terceira dimensão, ainda não consegue vislumbrar isso aqui, não consegue vislumbrar a paz, o compartilhamento, a alegria, a gratidão, né? A gente vê muito isso na política hoje, né? Nunca tantas coisas ligadas à corrupção foram descobertas, parece que a verdade está vindo à tona, né? Vai vir cada vez mais. E tá varrendo também, né? O cenário político, assim, é bem fácil de tu perceber isso, né, Fernando? Não querendo falar de política ou de qualquer partido, mas fica mais evidente, né? Sim, e tá todo dia na TV, então a gente consegue enxergar bem bem a situação. O cenário político mostra, assim, de forma muito clara, o que a gente está vivenciando, né? E é lógico que ele ainda, o contexto político, não só brasileiro, mas mundial. Ele ainda o que predomina no mundo político ainda são consciências de terceira dimensão. Tem muito mais políticos 3D do que políticos 5D. Porém, a gente já vê, eu moro na Grande Florianópolis, né? Eu sou de Floripa e hoje moro na Guarda do Embaú, mas ali em São José eu tenho 2 amigos que são totalmente 5D, que são vereadores, que em outras épocas seria inimaginável, eles se elegeram com nada, assim, com 5 mil reais, fazendo eles mesmos, fizeram um panfletinho, foram para o sinaleiro conversar com as pessoas, falar as ideias. Em Floripa tem 2 vereadores, eu não recordo o nome deles agora, um é João, se eu não me engano, que também tem uma proposta completamente diferente de todos da política que a gente conhece. Então essas coisas estão começando a acontecer. Sim. Hoje eram 2 vereadores aqui, um lá, um prefeito lá, um governador lá. Na próxima eleição já são 3 aqui, 4 lá, 5 lá. Então, gradualmente, esse processo, o contexto político sendo transformado e ocupado por essas pessoas, a gente vai mudar toda a sociedade. E essa transição também ela é lenta, né? Não vai ser do dia para a noite que vai mudar do 3D para o 5D, né? Isso é o início apenas. Sim. É isso. É isso. Segundo os maias, a gente vai estar completamente ancorado na 5D, na quinta dimensão, em 2080. Completamente. Então, assim, 2080... a gente não tem nenhum resquício de terceira dimensão. Entendi. As crianças que nascerem e forem para a escola lá na década de 80, na futura, elas vão ouvir dizer que tinha corrupção, que era desviada verba de merenda, ou que as pessoas matavam umas às outras, esfaqueavam. Elas vão dizer assim, pô, isso vai ser uma coisa absurda, inimaginável para eles. A gente vai estar em outro patamar de consciência completamente diferente. Porém, em 2030... aí já fica mais confortável, daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. A gente já vai ver muitas mudanças maravilhosas no cenário brasileiro, mundial e nosso, o individual também. Porque nós estamos passando por processos fortes, emocionais, muito intensos, que é decorrente disso. Sim. E que também vai nos levar para outro patamar de consciência. E a sensibilidade também, eu acho que fica muito aflorada, né? Muito, para algumas pessoas mais do que para outras, né? E você estava falando ainda há pouco, né, Nick, sobre... a quem não acompanhar isso, né? E quem não acompanhar esse processo, o que vai acontecer, né? Bom, daqui a pouco todos nós vamos partir, né? Mas provavelmente vamos precisar de outras oportunidades, de outras experiências na matéria. E vamos voltar. Digamos que o Fernando vá daqui a 20 anos, 30 anos, e lá em 2090, Fernando está na hora da minha alma voltar para uma experiência na matéria. E
talvez eu não esteja ainda vibrando em patamares de quinta dimensão. Talvez eu ainda tenha muita coisa de terceira dimensão para resolver. Talvez eu ainda não aprendi as lições do egoísmo, da vaidade, do ego. Para a quinta dimensão eles não vão me mandar mais. Entendi. Eles não vão me mandar para a Terra novamente, porque na Terra a Terra não é mais compatível com o Fernando. Eles vão me mandar para onde? Para algum lugar onde tenham as matérias que eu preciso aprender. Quarta. Simples assim. Quarta dimensão é um estado intermediário de consciência, porém a gente já vive ele, aqui onde nós estamos. Então, num desdobramento astral à noite, numa meditação onde você perde a sensibilidade do corpo, em algum ritual xamânico com planta de poder, você pode atingir patamares de consciência de quarta dimensão, mas não necessariamente é a quinta ainda. Então, a quarta dimensão a gente já flerta com ela, em alguns momentos específicos. Entendi. Fernando, tu é fundador do método Alquimia, né? Método de transformação pessoal, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa alquimia pessoal e o que esse método pode trazer de benefício para as pessoas, se qualquer um pode passar por esse processo. Boa. Bom, o alquimia pessoal, a palavra alquimia, a tradução dela é transformação, né? Alquimia é tudo que a gente transforma de algo para outro algo, ali ocorreu uma alquimia. Se a gente cozinha 1 quilo de macarrão, pega aquele negócio seco, feio, duro, sem graça, né? A gente passa por um processo, coloca ele nos elementos, no fogo, no vapor, a gente transforma aquele macarrão num prato lindo, maravilhoso, apetitoso, nutritivo, delicioso. Ali ocorreu uma alquimia. Então a gente transformou esse algo em outro algo. O processo de alquimia pessoal é um método que propõe a transformação do ser, a transformação da pessoa. Ah, mas em que a gente quer transformar a Nick? Em Nick. Porque quanto mais Nick você for, melhor você vai se sentir. Mais poder pessoal, mais clareza, mais alegria, mais bem-estar, mais fluxo de trabalho, de dinheiro, de relacionamento, de afetividade, de tudo, né? E no processo de vida, a gente se distancia muito disso. Todos nós fizemos isso. Então o método alquimia pessoal é um método que te propõe fazer o retorno da Nick para ela mesma, do Fernando para ele mesmo. E isso provoca uma baita de uma transformação pessoal para melhor. Os cursos são de um dia, né, Fernando? De um dia. E tu apresenta muitas ferramentas, pelo que eu entendi, né? Sim. Práticas para as pessoas, depois disso, fazerem essas transformações no dia a dia, né? Tu pode falar um pouquinho sobre o que é? A primeira parte do curso é feita em 2 partes, né? Ela é num sábado, inclusive o próximo vai ser no dia 1º de agosto. Online, lógico, a gente não está ainda autorizado a fazer os cursos presenciais, mas logo volta. Então quem tiver interesse aí entra lá na minha página do Instagram, Fernando Machado Oficial. No curso ele é dividido em 2 partes. Então na parte da manhã eu contextualizo toda essa parte de transição planetária que a gente estava falando agora há pouco, né? Aí lógico, por eu ter mais tempo eu posso aprofundar bem mais, explicar, mostro em gráficos. Fica muito mais claro para as pessoas entenderem o que a gente está vivenciando. Então, a primeira parte eu embaso o que vai ser passado na parte da tarde. E aí, na parte da tarde, são literalmente as ferramentas que vão fazer esse processo de reaproximação. Do Fernando com ele mesmo, da Nick com ele mesmo, do Joaquim com ele mesmo. Né? Então, eu tenho muitos relatos assim, de pessoas que participaram do curso e que foi uma verdadeira transformação na vida. Né? Por quê? Porque, na verdade, o que aquela pessoa tinha? Qual era o grande problema? Qual era a grande dor dela? Estar afastada de si mesma. E aí, todo ser humano que se afasta de si mesmo, que eu gosto de chamar de centro de força, se a gente está longe do nosso centro de força, desânimo, desmotivação, falta de vitalidade, depressão. E quanto mais afastado, mais sério fica essa doença, né, que é esse distanciamento de si mesmo. Eu imagino que as pessoas te procuram por 3 motivos, claro, muitos outros, mais básicos. Saúde, a prosperidade, abundância, problemas financeiros e problemas de relacionamento, né? Pronto, acho que tu é terapeuta. É isso, né? Não. Se não é, tem potencial para ser ainda. Essas são as dores básicas do ser humano. E também, hoje, eu acho que as pessoas querem se proteger também, né? Aprender Eu vejo muitas pessoas querendo proteger o seu campo de energia, assim, não se deixar tanto afetar
por uma determinada situação no trabalho, nas relações, fica mais forte, mais protegido, né? Que também tu ensina, né? Isso, aí várias no curso, técnicas, depois né? das ferramentas, que são de reaproximação, que são de expansão de campo eletromagnético, não dá pra gente entrar nesse detalhe aqui, né? Falar de campo eletromagnético. No final, a gente ensina a expandir o campo, que traz todas essas sensações maravilhosas, e no final eu passo, tá, como é que a gente pode proteger esse campo agora? Ferramentas de proteção de campo. Essas pessoas que são muito sensíveis, que trabalham com o público, ou que perdem energia facilmente pro meio, né? São esponjinhas, São né? esponjas. Eu sei porque eu sou um desses. Eu sou também. E até eu descobri isso, e até eu conseguir trabalhar isso, nossa, muito eu arrastei a cara no chão, né? Sim. Agora eu consigo trabalhar e frequentar e lidar com pessoas. Né? Eu sou terapeuta, então se eu não soubesse lidar com isso, eu te confesso que eu ainda tenho um pouco de dificuldade de multidões, assim, me desgasta um pouco, daí eu tenho que voltar pra natureza, assim, mas também aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Não, se depender de mim eu também fico lá enfiado na guarda o tempo todo, mas a gente precisa, e quando a gente precisa a gente tem que ter essa habilidade, né, de lidar com as pessoas, de interagir com elas sem perder energia pro meio que nos cerca, e isso é muito comum quando a gente não tem ferramentas de proteção e de blindagem de campo, né? Fernanda, eu podia continuar conversando aqui contigo o dia inteiro, tu tem que voltar pra gente conversar, voltamos. Falar mais assuntos e coisas que, né, é infinito. Mas eu queria, tu faz atendimentos individuais também, além dos cursos, né, que agora estão sendo online, assim que possível presencial. O Fernando também tem lives todas as quartas-feiras no canal do Instagram, eu acompanho, né. Então eu queria convidar também, o canal Fernando Machado _oficial. Oficial, né. Lá no Insta, acho que tem tudo, né, Fernanda? Tem o meu trabalho lá. O teu trabalho, os cursos, os atendimentos, né? Se quiser algum esclarecimento lá, pode lá mandar um direct lá, porque eu sempre respondo. Às vezes demora um pouquinho pelo volume, mas eu sempre respondo. E olha, só de acompanhar teu Instagram, as pessoas já aprendem bastante, viu? Só de acompanhar por lá já dá pra gente ter várias dicas aí. Muito obrigada pela presença, Fernando. E eu te aguardo mesmo, de verdade, mais vezes aqui. Adorei conversar contigo. Vou voltar sim, só me convidar que a gente tá aí de volta. Obrigada. Tá bom? Gratidão. Bom, o programa dessa semana vai ficando por aqui. A todos vocês, uma ótima semana e até a próxima quarta-feira, às 21h30, aqui na TV Galega.